Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 do mês de janeiro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 21 do mês de Tevet do ano 5781. E nós estamos iniciando a tarde com a Torá, o nosso encontro diário, bem como a nossa sala virtual de leitura diária da Torá, estudo da Torá, e dessa forma nós estamos diariamente com esse encontro marcado, e a tarde com a Torá tem nos feito realmente uma grande sala, e também tem feito com que a nossa família, a nossa casa, seja acrescida de outros membros tais, à semelhança daqueles que estão conosco em todos os dias ou depois assistindo e estudando pelo vídeo que é compartilhado tanto no Facebook como no YouTube. No YouTube nós temos lá o nosso canal Benei Noach, Bauru e região. Quem ainda não o conhece, faça uma visita lá no YouTube. Quem ainda não é inscrito também faça a sua inscrição, comentários, dê a sua curtida e o seu compartilhamento, ok? André Olicheski, shalom, shalom, estamos aí juntos em A Tarde com a Torá mais uma vez. Bendito seja Hashem por esse nosso encontro diário em estudos de Torá. A nossa gota de sabedoria de hoje, que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos traz, chama-se Operando Milagres. E assim o nosso Rebbe nos diz: se você vir os defeitos de alguém expostos e realmente quiser ajudar, seja ele um amigo, um cônjuge, um filho, ou até mesmo o seu merecido castigo, não diga nada a respeito do que você achou errado. Encontre algo admirável nessa pessoa, talvez algo que ninguém jamais mencionou, e fale com ele sobre isso, consigo mesmo, com aqueles que ouvirem e compartilharem seus sentimentos. Em muito pouco tempo, você verá uma pessoa tão nova que você se julgará capaz de operar milagres. Na verdade, todos nós somos, ou seja, todos nós somos capazes de operar milagres, se nós começarmos a olhar as pessoas com uns olhos melhores, se nós começarmos a deixar de lado um pouco o nosso olhar crítico de forma austera, um olhar crítico negativo. Por isso que o Rebbe diz, se você percebe defeitos em alguém, e realmente quiser ajudar, seja ele um amigo, um cônjuge, um filho, ou às vezes até você mesmo, às vezes você vê seu próprio erro, seu próprio defeito, ou seja, não diga nada a respeito disso. Procure encontrar na pessoa alguma coisa boa, uma boa virtude. Por quê? Porque todas as pessoas, no mínimo, elas têm uma boa virtude, no mínimo. Então procure realmente encontrar nessa pessoa algo admirável, algo bom que há nela, porque tem. E dessa forma, quando você descobre esse algo bom na pessoa, então comece a falar com ela sobre essa boa qualidade dela. As pessoas que estão próximas dela ou que vierem falar para ti algo ruim daquela pessoa, então responda com aquela boa qualidade que você descobriu naquela pessoa. E comece a focar essa boa qualidade naquela pessoa. Segundo o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele diz que em pouco tempo você verá uma pessoa diferente, uma pessoa nova. E então você poderá depois dizer para si mesmo que de alguma forma você fez um milagre. E na verdade, segundo o Rebbe, todos nós somos capazes de fazer algum milagre.
Às vezes as pessoas, né, e o mundo religioso aí fora, está muito focado nisso, né? Entre aspas, né, nesse mundo religioso enganoso, né, que nós sabemos muito bem, né? Aparecem lá milagres de cegos que vêm e na verdade não eram cegos. Aleijados que voltam a andar, que na verdade não eram aleijados, né? E por aí afora vai, né? Sempre dizendo que aconteceram milagres, milagres e milagres, mas infelizmente na realidade não são milagres, mas são realmente falácias, coisas enganosas para ludibriar a boa fé das pessoas. Quando o Rebbe aqui diz que nós somos capazes de operarmos milagres, é aquilo que realmente faz transformar pessoas para melhor, transformar pessoas que estavam distantes de Deus e que se aproximam de Deus. Pessoas que na verdade não queriam saber nada da palavra da verdade, as sagradas letras, as sagradas escrituras, e passaram realmente a se interessar, a buscar, a ouvir, a ler, a pesquisar e a estudar. Por quê? Porque você encontrou naquela pessoa algo de bom. Você não focou na parte negativa da pessoa. Você não manteve o foco nem a sua fala em cima dos defeitos, falhas, erros daquela pessoa. Você encontrou naquela pessoa algo bom e você trabalhou nisso, nessa boa qualidade daquela pessoa. E quando você conversou com ela, você focou isso. Você mostrou para ela aquilo que estava encoberto, que nem ela mesma dava valor para essa boa qualidade. Então, quando você assim realizou, aquela pessoa começou a olhar para si mesma de forma diferente. E ela começou a dizer para si mesma: puxa vida, eu nunca pensei isso a meu respeito, mas aquela pessoa que conversou comigo falou tanto dessa minha boa qualidade, que agora estou vendo que de fato é uma boa qualidade, é algo muito bom. E realmente Deus gosta dessa minha boa qualidade. Então agora eu vou começar o quê? A me aperfeiçoar nessa minha boa qualidade. Então de repente, como diz, né, a expressão, aquela pessoa, ela modifica o seu comportamento, a sua fala, os seus pensamentos, a sua conduta. Então ela se transforma numa pessoa melhor. E aquelas coisas erradas que ela fez. Como diz o Rebbe, o que aconteceu há um instante atrás é irrelevante. O importante é como você está agora. Não resta dúvidas que as Sagradas Letras, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, elas nos mostram, né, de forma bem clara que os erros do passado, como que nós devemos corrigir no momento, no presente. Principalmente quando nós cometemos erros e falhas contra o nosso próximo. Se nós magoamos, prejudicamos o nosso próximo em alguma coisa, então nós precisamos analisar de forma racional, realmente à luz da palavra, aquilo que nós fizemos contra o próximo. E dentro disso, corrigirmos. E obviamente, segundo a Torá, que nos fala de forma bem clara, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, lá em Levítico, capítulo 21, está nos dizendo que, sem sombra de dúvidas, nós estamos aqui para nos corrigirmos, ajudarmos a corrigir as pessoas, e como nos diz a sabedoria judaica, é fazer com que o mundo se torne melhor, é trazer realmente a luz da Torá, é trazer a luz da Shekhinah, da presença divina, aonde nós estamos, aonde nós vamos, aonde nós podemos estar, para dissipar a escuridão e as trevas. E dessa forma, nós estaremos ajudando, ombro a ombro, como diz Sofonias 3:9, ombro a ombro com os judeus, prestando ao Eterno um serviço do coração, um serviço de amor. E junto com os judeus, estarmos juntos, de fato, corrigindo o mundo,
ajudar com que mais e mais a luz da Torá e da presença divina seja realidade, para que os dias de Mashiach se aproximem mais rapidamente e a revelação de Mashiach para a redenção final se torne realidade o mais rápido possível, como dizem, né, os sábios do povo judeu, que os dias de Mashiach sejam para breve, para nossos dias, para agora, e que assim seja, amém. Então, dessa forma, nós estamos operando milagres, não falsos milagres, como infelizmente muitos movimentos religiosos por aí ficam contratando pessoas para trazerem, entre aspas, testemunhos, mas nós já vimos pela própria Torá que o falso testemunho tem uma punição severa. Então o falso testemunho é algo realmente abominável também aos olhos divinos. Então por isso que como testemunhas que temos que ser, como diz muito bem, né, o profeta Isaías e Shayahu, lá no capítulo 43, onde ele nos fala que fora dele não há Deus e Salvador, e que ele escolheu a princípio o povo judeu para ser a testemunha desta realidade para as nações. E à medida que os povos entre as nações vêm, através dos milênios, né, conhecendo, aceitando e abraçando a fé monoteísta, estão juntos com os judeus nesse trabalho do coração, nesse trabalho, nesse serviço ao Eterno com amor. Então, que nós possamos focar a nossa missão nesse sentido, no sentido do que os grandes milagres que devem acontecer é ajudar a transformar as pessoas em pessoas melhores, em pessoas que saiam da escuridão e venham para a luz, pessoas que estavam sob o domínio das trevas e venham para o domínio da luz, o domínio do único e o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa é a nossa missão. Vamos focar nisso. Você quer fazer milagres? Você pode. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz de forma bem clara, todos nós somos capazes de operar milagres. Mas o milagre específico aqui que o nosso Rebbe está dizendo é ajudar as pessoas, ajudar o próximo a se transformar em alguém melhor, para que os dias de Mashiach sejam para o mais breve nos nossos dias, agora. Amém. Ok? Vamos para a nossa terceira aliá. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia. A nossa paraxá é a 13ª paraxá, paraxá de Shemot, que leva o nome do próprio livro, o segundo livro dos 5 livros da Torá. O primeiro foi Bereshit, e agora nós estamos no segundo livro da Torá, Shemot, conhecido de forma mundial como Êxodo, e a sua tradução correta é Nomes. E dentro do campo judaico, esse livro leva o nome Shemot, Nomes, ok? E nós estamos na nossa terceira aliá, que está no capítulo 20 de Êxodo, Shemot, a partir do verso 11 e vamos até o verso 25, com os comentários de Rashi, né? Lembrando que nós, ao findarmos o livro de Bereshit, nós findamos, né, um ciclo dos nossos patriarcas, as nossas matriarcas, Yosef, né? E nós começamos agora no livro de Shemot, começamos um novo ciclo da história do povo judeu, e agora nós estamos aqui, né, chegando os dias de Moshe, e aquilo que vai acontecer durante o livro de Shemot. Durante todo o livro vamos ter aí um encontro real com Moisés, né, as disputas que ele sofre junto com o faraó, a confiança e ao mesmo tempo a desconfiança dos judeus sobre a realidade, se é ou não é o verdadeiro líder, os desafios que se apresentam. Temos aí
a vida, né, do povo judeu na escravidão, ela se torna amarga cada vez mais, até que eles realmente venham clamar a Deus de todo o coração, para que realmente Deus venha ouvi-los e trazer o livramento, a libertação que tanto eles almejam, e assim também que foi prometida a Avraham, Isaac e Yaakov. Então nós temos aí a nossa Parashá Shemot, que nos trará aí nesta semana coisas novas, diferentes, mas também trará para nós exortação. É preciso se corrigir, né? A sabedoria judaica, né, nos fala de uma coisa interessante, que as pessoas estão tão preocupadas com referência ao fim do mundo, que é a expressão corriqueira entre as nações e os meios religiosos, né? O fim do mundo. As pessoas estão tão preocupadas com o fim do mundo, mas elas não estão preocupadas em mudar o seu estilo de vida. Do que adianta a pessoa ficar preocupada com o fim do mundo, entre aspas, mas se ela não está preocupada em mudar o seu estilo de vida? Sair das trevas e ir para a luz? Deixar de ser uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada? Deixar de ser uma pessoa má, ruim, que só deseja o mal dos outros? Ela não se preocupa em mudar o seu estilo de vida egoísta, só para mim, só para mim. Interessante que você pode perceber facilmente quando uma pessoa é egoísta. Quando ela vê algo bom, né, acontecer com alguém, a primeira expressão que ela diz geralmente é: isso podia ser para mim. É uma pessoa egoísta, porque ela está pensando só nela mesma. O correto seria, quando você vê uma pessoa sendo agraciada, uma pessoa tendo prosperidade, tendo saúde, conquistando um trabalho, conquistando um posto a mais no seu trabalho. A pessoa que estuda na escola secular, passa de ano, passa na faculdade, entra numa faculdade, se desenvolve muito bem, se forma, são fases. Quando a pessoa realmente ela tem boas intenções, então a primeira coisa que ela deve expressar é o quê? Graças a Deus que ela está sendo abençoada. Essa é uma das melhores formas de nós mostrarmos, segundo a gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje. É uma das formas de você operar milagres. Por quê? Porque quando você vê isso e você diz, graças a Deus essa pessoa está sendo abençoada, você está invocando sobre ela mais bênçãos e proteção. Você está operando milagres na vida daquela pessoa. E quanto a mim? É só você ter a noção de que, quando você está cuidando do próximo, Deus está cuidando de você. Então, se você está com bons olhos sobre o próximo, e você lança sobre ele boas palavras, palavras de bênção, palavras de proteção, palavras que venham exaltar o teu Deus, não se preocupe, Ele cuida de você. Isso seria bom para mim? Não. Nem tudo que é bom para o próximo, naquilo que está acontecendo, seria bom para você. Porque Deus sabe o que é bom para cada um, de forma distinta. Então, você quer operar milagres? Ouça a voz do Rebbe. Ouça o que ele diz para você. O nosso sábio, da nossa geração, o nosso justo, da nossa geração, o nosso Rebbe, o sétimo Rebbe e último. As suas palavras de sabedoria. Ouça, opere milagres. Você é capaz. O primeiro grande milagre que você pode operar na sua vida é vencer o seu eu egoísta.
é vencer os seus sentimentos negativos, é vencer o seu olhar míope, a sua visão míope, que só enxerga até a ponta do seu nariz. E no máximo você só consegue enxergar o seu umbigo. Opere milagres, a começar por você mesmo, como diz o nosso Rebbe. E vença primeiro você mesmo. Depois você estará operando mais ainda milagres na vida do teu próximo, né? Então, isso é maravilhoso. Por isso, sem sombra de dúvidas, andar com os sábios do nosso povo, como diz Provérbios, é andar com a Torá. E andar com a Torá é andar com a vida. Ok? Êxodo, capítulo 20, versos 11 a 25, com os comentários de Rashi. Vamos ver o que acontece com Moshe. Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas hoje que você ainda não ouviu. A nossa leitura diária com comentários de Rashi, alicerçado com Midrash e Talmud, você vai ouvir coisas que você não sabia, com certeza. Ou se chegou a ouvir, às vezes você nem prestou atenção, mas certamente não ouviu. Vamos lá? Capítulo 20, a partir do verso 11. Naqueles dias, o precoce Moisés foi elevado pelo faraó à posição de supervisor de seus negócios pessoais e familiares. Bitiá, a filha do faraó, gostava muito de Moisés e influenciou seu pai a designá-lo para esse cargo. Só recordando, Yocheved, a mãe de Moshe, Miriam e Arão, esposa de Amiram, o principal do povo naqueles dias, certo? Teve o seu bebê, o seu filho, não lhe deu um nome, apenas foi chamado de filho, certo? Ben Amiram, filho de Amiram, certo? E aí, como a ordem do faraó era para matar todos os meninos, então Yocheved pega um cesto de vime, vem calafetar por dentro com barro e por fora com piche, e calafetou com barro para que o cheiro do piche não viesse prejudicar a sensibilidade de Moshe, porque quando ele nasceu circuncidado, e toda a casa que ele nasceu, a casa de Amiram, se encheu de uma grande e uma luz diferente, ímpar. E eles perceberam que realmente havia algo especial para Moisés, para aquele menino, melhor dizendo, realizar. E como havia a promessa do Redentor, né, para o povo que estava escravo no Egito, então Yocheved teve a certeza que isso aconteceria através da vida do seu filho. E ela colocou na beira do rio Nilo, entre os juncos. Ela não colocou dentro do rio, porque o rio Nilo era um rio idólatra, era objeto de idolatria por parte dos egípcios. Mas Bitiá, a filha do faraó, que renunciou à idolatria, renunciou a toda a idolatria do Egito e renunciou à idolatria do rio Nilo. E ela foi ao rio Nilo para fazer o seu mikveh, o seu banho religioso espiritual de purificação. E quando ela adentra ao rio para fazer esse banho ritual de purificação, ela quebrou, anulou todo o espírito de idolatria que havia no rio Nilo. E nesse sentido, então, o cesto de Moisés, do filho de Yocheved, que estava à beira do rio e não dentro do rio, milagrosamente, ele é arrastado para dentro do Nilo. E aí, Bitiá, ela recolhe o cesto, vê que realmente tivemos aí uma pequena interrupção, né? Então aí, ela vê que na vida daquele menino há uma aura diferente, e ela percebe que aquela criança está circuncidada. Aí ele diz,
e ela vê que aquele menino está circuncidado. Então ela realmente diz, é o filho de um hebreu, é um filho dos hebreus, né? E aí Miriam, que estava acompanhando ao lado, percebe que o seu irmão não consegue mamar, rejeita, né, os seios das amas de leites egípcias. Então ela se oferece para buscar uma ama de leite judia. E a filha do faraó concorda, e ela vai e busca a própria mãe, Yocheved, para ser a ama de leite daquela criança. Então, na continuidade, depois aos 12 anos, Yocheved devolve, né, o menino para Bitiá, e ela o ama muito, e ela então influencia o seu pai para que o seu menino, né, de 12 para 13 anos aí, ele possa ser, como ele era uma pessoa excepcionalmente inteligente, para que ele pudesse ser o supervisor dos negócios da família e dos negócios pessoais. Então Bitiá gostava muito de Moisés e influenciou seu pai a designá-lo para esse cargo. E quando Bitiá ela recebe de volta o menino, então ela diz, e o seu nome é Moshe, porque eu o tirei da água. E aí que é dado a ele então o nome. Aos seus 12 anos é dado a ele o nome de Moisés, Moshe. Continuando, alguns anos depois, quando tinha 18 anos, ele saiu ao encontro de seus irmãos e observou seus sofrimentos, os hebreus, porque sentia por eles. E ele viu um capataz egípcio Estamos de volta, mais uma travadinha que tivemos aí. Então nós vimos aí, né, que aos 18 anos, Moisés ele sai para ver o que está acontecendo na obra, que estava sendo edificada em todos os lugares, e ali ele então encontrou dois dos seus irmãos hebreus e observou o seu sofrimento. E nesse encontro ele viu que um capataz egípcio ele estava agredindo um dos hebreus. E é interessante que nós vamos observar aqui novos detalhes desse encontro de Moisés com esse capataz que agredia esse hebreu. Nós vamos ver o motivo, o que é que de fato aconteceu. Então Rashi, ele diz assim: e Moisés viu um capataz egípcio batendo em um judeu e um dos seus irmãos hebreus, pois tal capataz costumava golpear esse judeu constantemente. Depois que ele acordava o judeu antes do amanhecer para ir trabalhar, ele entrava sorrateiramente na casa dele e tinha relações com a sua mulher, que pensava que fosse o seu marido. O judeu por fim descobriu o que estava acontecendo. Quando percebeu que o judeu sabia o que ele vinha fazendo, o capataz começou a espancá-lo o dia todo. O apelido da mulher do judeu era Shelomit Bat Divri. Essa mulher judia, ela é mencionada lá no capítulo 24 de Levítico, no verso 11, quando o filho dela vem blasfemar contra o nome do Eterno. Então o filho dela, lá em Levítico 24, 11, ele vem blasfemar contra o Eterno. E ela é da tribo de Dan. Lá na frente nós vamos comentar mais profundamente sobre isso. Verso 12. Moisés investigou o que se passava. Ele virou-se para cá. O que significa ele virou-se para cá? E descobriu que aquele egípcio batia no judeu o dia todo. E virou-se para lá. O que é virou-se para lá? E descobriu que ele tinha relações com a sua mulher. Ele percebeu profeticamente que não havia ninguém entre os descendentes desse capataz que estivesse destinado a converter-se ao judaísmo. Então decidiu matá-lo. Ele virou-se para cá e para lá,
e viu que não havia ninguém o observando, e então matou o egípcio, pronunciando o nome divino de Deus, e o escondeu na areia. Porém, 2 judeus tinham visto Moisés matar o egípcio. Quando Moisés saiu no dia seguinte para ver seus irmãos, ele viu esses mesmos 2 homens hebreus. Qual o nome deles? O nome deles era Datã e Aviram, brigando entre si. Um deles levantara a mão para golpear o outro. Moisés disse a esse sujeito mau: por que vais bater em teu irmão, mesmo que ele seja mau, tanto quanto tu? Embora ainda não o tivesse atingido, ele foi considerado mau, porque é proibido até levantar a mão contra um semelhante. Similarmente, Moisés também chamou a vítima de mau, pois envolveu-se em uma discussão acalorada, e a pessoa, inevitavelmente, quando se envolve em uma discussão acalorada, ela, dessa forma, acaba exagerando e falsifica suas alegações, ainda que a princípio elas sejam justificadas. O homem hebreu retorquiu: quem te apontou como líder e juiz sobre nós? És apenas um menino. Ele tinha 18 anos, não esqueça. Pretendes matar-me como mataste o egípcio? Assustado, Moisés concluiu: então o fato de que matei o egípcio é conhecido. O faraó saberá e procurará executar-me. Além disso, porém, Moisés também temeu que seus irmãos não fossem considerados dignos da redenção, dado que eram briguentos e inclinados a difamar uns aos outros. Ele disse: então a razão do que eu perguntava, por que os judeus dentre todos os povos foram sujeitados a servidão tão severa, e agora me é conhecida, porque eles são maus, briguentos, e eles falam mal um dos outros. Que descoberta, hein? Então, quando Moshe ele percebe essa realidade do povo, então ele diz: provavelmente ainda não é o tempo da redenção deles, por causa dessas más qualidades. Verso 15, o faraó soube do incidente, porque Datã e Aviram denunciaram Moisés. Datã e Aviram vai ser uma pedra no sapato, como diz o ditado, na vida de Moshe por muito tempo. E vamos acompanhar essa história toda. Portanto, o faraó procurou matar Moshe, submetendo-o a julgamento. Mas Moshe, embora tivesse um problema de fala, ele era gago, milagrosamente se defendeu com muita eloquência. No obstante, o faraó quis declará-lo culpado, porém Deus o emudeceu, ficou mudo. O faraó então tentou murmurar suas intenções para seus ministros, mas Deus também fez com que eles se tornassem mudos. O faraó assinou para um carrasco executar Moisés, porém milagrosamente a espada do carrasco não foi capaz de feri-lo. Deus cegou os carrascos, e assim Moisés fugiu da presença do faraó. Ele refugiou-se na Etiópia, onde ingressou no exército e galgou as mais altas patentes, melhor dizendo, até que 9 anos depois foi coroado rei. Foi rei da Etiópia por 40 anos. Sabia disso? Não? É. Estudar a Torá sempre nos traz ótimas novidades. No ano 2418, a contar da criação, enquanto Moisés era rei na Etiópia, certas famílias da tribo de Efraim, supondo que os 400 anos profetizados na aliança entre as metades, Deus e Abraão, houvesse começado logo que a aliança foi feita, no ano de 2018, e agora eles estavam no ano 2418, ou seja, eles calcularam que esses 400 anos teria começado lá,
no dia do pacto das metades entre Deus e Abraão, que aconteceu no ano 2018, a contar da criação. E nesse momento eles estavam no ano 2418. Então, a família da tribo de Efraim, algumas famílias da tribo de Efraim, acharam que já tinha sido concluídos os 400 anos. Então, dessa forma, eles crendo de forma equivocada, precipitada, e que chegara a hora de sua redenção, reuniram 30 mil homens armados dessa tribo e deixaram o Egito e partiram rumo à terra de Israel. Levavam consigo apenas dinheiro, mas não levaram provisões. Eles supunham ou pressuporam que comprariam alimentos dos filisteus ou conquistariam o seu país, caso eles se negassem a vender alimentos. No entanto, os filisteus não venderam alimentos e eles entraram em guerra contra os filisteus e os filisteus os derrotaram e mataram todos eles, exceto 10 indivíduos, ou seja, dos 30 mil que foram em direção à terra de Israel, só sobraram 10 indivíduos que voltaram ao Egito para relatar os acontecimentos. Enquanto Moisés estava na Etiópia, Miriam casou-se com Caleb, filho de Jefuné, da tribo de Judá. E eles tiveram um filho que chamaram de Ur. No ano 2434, aos 67 anos de idade, Moisés deixou a Etiópia e estabeleceu-se em Midian. Ele pensou que era hora de casar, então sentou-se perto de um poço, seguindo o exemplo de seu antepassado Iacove, que encontrou sua mulher junto a um poço. E Iéter, lembra lá um dos conselheiros do faraó? Então, Iéter, ex-conselheiro do faraó, que é conhecido pelo nome de Ietro, que tinha se estabelecido em Midian e tornou-se governante ali, depois que fugiu do faraó. Porém, quando percebeu a tolice da idolatria, ele renunciou à religião idólatra de Midian. Por causa disso, os midianitas o depuseram e o condenaram ao ostracismo junto com a sua família. Ele tinha 7 filhas e nenhum filho. E uma vez que os midianitas o haviam lançado no ostracismo, suas filhas tinham de cuidar dos seus rebanhos. Elas foram àquele poço, tiraram água e encheram os coxos para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Mas chegaram pastores e as expulsaram, porque sua família tinha sido excomungada. Moisés levantou-se, salvou-as e então deu de beber aos seus rebanhos. Assim ele começou a tirar a água do poço. O nível da água milagrosamente subiu por si só. Quando elas chegaram à casa, e a seu patriarca Iéter, que também era conhecido pelo nome de Reuel, portanto Itro, ele era conhecido como Iéter, ex-conselheiro do faraó, Itro e também Reuel, né? Reuel, que significa amigo de Deus, porque renunciara à idolatria. E ele perguntou às suas filhas: por que é que viestes para casa tão cedo hoje? Então elas responderam: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele também tirou água para nós. Mas só uma vez, depois disso a água elevou-se e saiu do poço sozinha, até que deu de beber a todos os rebanhos. E Éter, tendo estudado as tradições do povo judeu, em sua busca por verdade religiosa, sabia que a água subira e saíra do poço para Iacove e Rachel. Reconheceu, portanto, que Moisés era membro desse povo, um israelita monoteísta, que ele poderia aceitar como genro. Por isso ele perguntou às suas filhas: então, onde ele está? Por que deixastes o homem lá? Chamai-o e que ele coma alguma coisa.
querendo dizer, talvez ele se case com uma de nós, ou uma de vós, melhor dizendo, do mesmo modo que Yosef mencionou eufemisticamente a mulher de Potifar como o pão que ele come, o pão de Potifar. Moisés conseguiu ficar com o homem, porém quando Moisés lhe contou de suas aventuras na Etiópia, Éter suspeitou que estivesse mentindo e aprisionou Moisés por 10 anos. Quando Moisés tinha 77 anos, Éter libertou-o da prisão e deu a Moisés a sua filha Tsiporá como mulher. Ele fez Moisés cuidar de suas ovelhas e jurar que não deixaria Midian sem a sua permissão. Quando Tsiporá deu à luz um filho, Moisés denominou-o Gershom, que significa Ger-Sham, um estrangeiro ali. Porque ele disse, tenho sido estrangeiro em terra alheia. O versos 23 ao 25, nós temos aí a quarta fase da escravidão, né? Então, até aqui, vocês viram quantas coisas diferentes e novas estamos aprendendo com os comentários de Irash? Você sabia que Moisés, quando diz que ele, né, pela Torá escrita de forma simples e resumida, né, Moisés no rio Nilo, a filha do faraó pegou e chamou de Moisés, levou para casa, né, teve uma ama de leite e depois ele se tornou supervisor das coisas do faraó, né? Você viu a história que tem por detrás destas letras? Moisés saiu para supervisionar, viu ali um fiscal, um capataz, chicoteando, agredindo um judeu. Ele sabia que era seu irmão, aquele hebreu. Mas como que ele sabia que ele era irmão hebreu? Você leu de forma simples, resumida, que a criança foi colocada dentro do cesto no rio, a filha do faraó recolheu e levou para casa. Como que ele sabia? Viu só a história por detrás da letra? Viu o conhecimento dos sábios por detrás das letras? Moisés ficou, aliás, aquela criança ficou até os 12 anos com a sua verdadeira mãe e a sua verdadeira família. Somente aos 12 anos que Yocheved devolveu aquele jovem para Bitiá, a filha do faraó. Foi nesse momento que Bitiá chamou-o pelo nome de Moisés, Moshe, porque significa eu o tirei da água. E a partir de então ele ficou conhecido como Moshe, ou popularmente Moisés. Viu só como coisas novas começamos a descobrir, a desvendar por detrás da Torá escrita, junto com a Torá oral, junto com os comentários dos sábios, Mishnah, Talmud, com os comentários de Rashi? Por isso que o Rebbe diz que a porção da Parashá, com seus comentários, as suas leituras diárias, é importante que nós estejamos fazendo com os comentários de Rashi. O próprio Menachem Mendel, o nosso Rebbe, ele aconselhou para fazermos a leitura diária com comentários de Rashi. Está entendendo por que é importante isso? Porque nós conhecemos mais profundamente a verdade da Torá. Quando Moisés olhou para cá e para lá, né, simplesmente na leitura simples da Torá fica aquela questão. Ele procurou olhar para ver se não tinha ninguém e matou o egípcio. Então, quando se lê de forma simples, né, e resumida, parece que Moisés, ou ele pegou da espada e matou aquele capataz, ou ele pegou pelo pescoço e estrangulou aquele capataz. Mas a sabedoria judaica nos fala de forma bem clara, que quando ele olhou para lá, ele viu que aquele judeu, aquele hebreu que estava sendo castigado, era porque aquele capataz simplesmente queria subjugá-lo, porque ele descobriu algo. E quando ele olha
Ele olha para cá, ele olha para lá, e ele percebe que ao olhar para lá, ele viu que o capataz, ele estava abusando da mulher daquele hebreu. Então quando ele olha para cá e para lá e para cá, segundo os nossos sábios, ele vê que nenhum descendente daquele capataz havia alguém que poderia no futuro se converter ao monoteísmo, ao judaísmo. Então ele olha para lá e para cá e vê que ninguém está observando, e ele pronuncia o nome sagrado de Hashem e aquele capataz morre. Mas nós vimos que tinha dois que estavam observando, né? Estava de escondidinho, Datã e Aviram, e eles denunciam ao faraó o que Moisés fez. Porque no dia seguinte desse fato, que Moisés matou aquele egípcio, quando ele saiu de novo, ele encontrou Datã e Aviram brigando entre si, um querendo agredir o outro. E Moisés o repreende os dois, e eles então falam para Moisés claramente: vai matar quem te colocou como líder e juiz entre nós? Vai nos matar como matou aquele egípcio? E aí Moisés viu que ele tinha sido descoberto e sabia que se o faraó soubesse, iria matá-lo, porque faraó sabia da sua origem hebraica. E Datã e Aviram denunciam a Moisés. E Moisés percebe que não era o tempo da redenção, porque eles ainda brigavam entre si e falavam mal um do outro. E então ele foge para depois do julgamento do faraó, em que Deus ele deixa o faraó e seus ministros mudos, faz com que os carrascos fiquem cegos, e então Moisés foge da presença do faraó, se refugia na Etiópia, chega a se tornar um general de exército, depois é nomeado rei, e fica durante 40 anos na terra da Etiópia, e depois ele vai para Midian em busca de uma esposa, vendo que era tempo de se casar, e a semelhança de Yaakov, ele falou: é tempo de fazer como os meus antepassados, buscar uma esposa junto a um poço. E aí, chegando em Midian, Moisés, ele fica à beira do poço, vê as mulheres chegando com os rebanhos, e elas começam a dar água para os rebanhos, tem que tirar a água lá do fundo do poço, um esforço enorme. Chegam pastores, colocam elas para fugir da beira do poço, né? E Moisés então ele levanta e põe os pastores para fugir, defende aquelas 7 filhas de Iéter, ex-conselheiro do faraó, conhecido como Itrô em Midian, e como Reuel, que significa o amigo de Deus, porque deixou a idolatria. E a partir do momento em que Moisés ele tira o primeiro balde de água do fundo do poço, ou para dar de beber às ovelhas, né, daquelas 7 pastoras, então acontece o milagre, as águas do poço sobem e elas transbordam por si só, e elas veem que um milagre ali acontece. Relatam ao seu pai, e o seu pai, sabendo que ele era um pesquisador da vida do povo judeu, e ele sabe que isso aconteceu no passado com os patriarcas, então ele o recebe e vê a possibilidade dele se tornar seu genro. E quando eles estão ali no bate-papo das refeições, Moisés conta as suas aventuras na Etiópia. Então Itrô, ele acha que Moisés está mentindo e o aprisiona por 10 anos. E depois de 10 anos Moisés é posto em liberdade, ele casa-se com Tsiporá, tem um primeiro filho, Gershom, que significa estrangeiro em terra alheia, e dessa forma então Moisés ele começa a formar a sua família, e daí para frente ele começa a ser preparado para um encontro real com Deus, né? Então
do verso 23 ao 25 do capítulo 2 de Êxodo, nós entramos na quarta fase da escravidão, que assim nos diz: foi durante esses muitos anos em que Moisés morou em Midian que o rei do Egito morreu, no sentido figurado, porque ele foi contraído pela doença conhecida como lepra, que é alegoricamente comparado à morte. Tentando aliviar seu sofrimento, ele mandava matar as crianças israelitas e com o sangue delas ele banhava-se no seu sangue para aliviar as suas dores. Os israelitas suspiraram por causa do sofrimento que suportavam desse programa de tratamento curativo do faraó. E clamaram, e clamaram, e clamaram, e clamaram. Foi quando eles clamaram com todo o seu coração, com todo o seu ser, que esse clamor chegou à presença divina. Então as suas súplicas que brotaram do povo que sofria com esse programa subiram a Deus. Deus olhou para os israelitas e Deus atentou, tendo decidido que era hora de eles serem redimidos. Deus tinha de eleger um redentor. A escolha natural era o filho mais velho de Amirã, Arão, que era o seu primogênito. Então Deus apareceu a Arão e disse-lhe que profetizasse aos israelitas, preparando-os para a redenção com as seguintes palavras: que cada um de vós se desfaça de todos os ídolos à sua vista, e não vos maculeis com os ídolos do Egito. Eu sou Deus, o vosso Deus. Mas Arão não foi bem sucedido nessa missão, não conseguiu convencer o povo a romper os laços com a cultura egípcia. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Então Arão não conseguiu convencer o povo a abandonar a sua assimilação com a cultura egípcia. E agora, como que fica essa história? Onde e como Moisés vai entrar nessa história? Precisamos seguir com a nossa aliá. Não podemos responder tudo hoje, senão perde a graça para ouvir e assistir a aliá de amanhã. Malu, do Distrito Federal, o que aconteceu com os filhos de Moisés? Desculpa, mas não posso responder agora. Nós temos que ir passo a passo, capítulo a capítulo, leitura diária após leitura diária. Aqui nós temos o nascimento do primeiro filho de Moisés, que recebeu o nome de Gershom, que significa um estrangeiro ali, certo? Então, qual vai ser a participação? Ele vai ter mais um filho, né? Ele e Tzipporá terão mais um filho. Qual vai ser o papel desses filhos na vida de Moisés, do povo de Israel? Qual vai ser a participação de Tzipporá, né, na vida de Moisés e na vida do povo hebreu? Leitura após leitura. Obrigado, Malu, por entender. Né? Então, leitura diária após leitura diária. Né? Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes vidas que nós temos na nossa aliá diária, na nossa leitura diária, né? Que nós vamos lendo passagem por passagem, e é isso que vai vivificando, né, em nós realmente o conhecimento da Torá, ok? Dessa forma aí, o que nós podemos também tirar aqui como comentário é que o faraó, ele foi acometido pela peste ou pela doença, né, conhecida como lepra, que traz muitas dores, e o faraó mandou matar as crianças israelitas, e o sangue dessas crianças eram levadas para o faraó, para que ele se banhasse no sangue delas, para que as suas dores fossem amenizadas, né? Então isso trouxe não somente a escravidão, mas isto aqui essencialmente trouxe uma grande dor,
para o povo de Israel, para o povo hebreu. Então foi dessa forma que as súplicas, né, do povo hebreu, o clamor do povo hebreu, porque foram submetidos a esse pogroms, né? Lembra dessa questão? Pogroms, né? Programas de eliminação do povo judeu, programas de assimilação do povo judeu, para fazer com que eles abandonem o seu Deus, abandonem a sua fé e se tornem pagãos idólatras como as nações. Que sejam eliminados da face da terra, porque é um povo ímpar, tem um Deus ímpar. Enquanto as nações têm as suas múltiplas divindades, têm as suas múltiplas facetas, alguns são homens, outros são mulheres, outros são metade homem, metade animal, outros são metade animal, metade mulher. Outros são animais de diversas espécies, de formas diferentes. E por aí afora vai. E com isso, com o tempo, foi se crescendo as famosas mitologias. Os deuses do Olimpo. E o que ficou mais forte ainda, sem sombra de dúvidas, foi o que? As grandes mitologias gregas romanas, que trouxeram as suas divindades para as nações, que trouxeram as suas divindades para o mundo religioso, com as suas múltiplas trindades que existem nelas. E o mundo religioso, né, foi abraçando aos poucos, foi se assimilando a essas divindades pagãs e idólatras, com ela as suas histórias, com ela as suas ficções, com elas as suas divindades, com elas as suas deidades e trindades, através dos milênios, até indo se aperfeiçoando, a assimilação das pessoas, e as nações abraçaram com grande força, né, as divindades de outrora, idólatras e pagãs, mas com uma nova roupagem nas suas deidades e trindades, trouxeram aí o paganismo de outrora, com novas vestes nos tempos modernos, principalmente a partir dos anos 300 para cá da nossa era comum, e aí realmente o mundo religioso foi assimilado pelas divindades pagãs e idólatras do passado, com uma nova roupagem. Quando o faraó ele impõe a sua cultura egípcia, isso traz uma grande amargura para o povo de Israel. Somente a tribo de Levi não foi assimilada pela cultura egípcia. Mas quando o faraó ele é acometido de lepra, então ele manda matar as crianças israelitas, trazer o seu sangue, banhar no seu sangue, para aliviar as suas dores. Isto foi realmente algo trágico na vida do povo judeu. E então, mesmo no meio da sua que se envolveram na cultura egípcia, mesmo assim, eles lembraram-se do único Deus, suplicaram, clamaram, suplicaram e clamaram, porque todos os dias estavam vendo seus filhos pequenos sendo mortos por causa de um perverso rei, por causa do perverso faraó. Foi aí que esse clamor, essas súplicas, chegou ao trono da graça, né? E então Deus lembrou-se do seu pacto. Esse lembrou-se do seu pacto significa que Deus viu que era a hora de pôr em execução a redenção do povo de Israel. E pela própria justiça divina, quem tem o direito para ser esse libertador da família de Amirã era exatamente Arão, que era o primogênito. Então Deus fala com Arão e fala para ele: vá e diga ao povo que se desfaçam de todas as idolatrias, porque eu sou o vosso Deus. E Arão vai e fala, e o povo não dá ouvidos a Arão,
Ou seja, dessa forma, Arão não foi bem sucedido na sua missão como redentor. E agora, como que fica? Onde está o redentor? Quem será o redentor? Ah, você vai dizer, é Moisés. Ah, sim, é Moisés, nós sabemos. Mas como que isso aconteceu? Vimos aqui na nossa aliá de hoje grandes novidades através do comentário de Rashi, alicerçado no Midrash Talmud, para trazer novos conhecimentos sobre as verdades bíblicas. Quais serão as verdades bíblicas que vamos encontrar na aliá de amanhã? Moisés é o escolhido? Sim, mas como foi essa escolha? Como que aconteceu? Então, com a graça bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, na nossa quarta aliá em A Tarde com a Torá. Shalom, até amanhã.